Olá, alunos do 8º ano. Hoje, na semana 20, nós vamos trabalhar a independência do Brasil, que foi o fim do domínio português e a conquista da autonomia política brasileira. Em 1820, em Portugal, houve a chamada Revolução do Porto, que foi a convocação da volta de Dom Pedro e Dom João para Portugal. Por quê? A corte portuguesa, né, ela queria que o Brasil deixasse de ser Reino Unido, Portugal e Algarves e voltasse a ser colônia. E que a riqueza de Portugal, do Brasil, voltasse para a mão de Portugal e não ficasse dentro do Brasil. Dom Pedro falou que não iria voltar para Portugal. Seu pai foi, Dom João VI. E 2 anos depois, como Portugal via que as riquezas brasileiras não estavam voltando totalmente para a mão deles, eles resolvem mandar uma carta para o Brasil, para Dom Pedro, exigindo que ele voltasse para Portugal. Dom Pedro falou que não voltaria, porque ele não queria a recolonização brasileira. Então, no dia 9 de janeiro de 1822, ele disse que fosse para o bem de todos e felicidade da nação, que ele não iria para Portugal, que ele ficaria no Brasil. E esse dia foi chamado do dia do fico. Então, ele ficou. E o que ele fez para levar o Brasil até o processo de independência? Para tentar diminuir o poder ou acabar com o poder de Portugal dentro do Brasil. Primeira coisa que ele fez, ele convocou uma Assembleia Constituinte para fazer novas leis, as leis onde ele mandasse. Ele organizou a Maria de Guerra para defender o litoral brasileiro contra os portugueses, certo? E a partir daí ele vai proibir que toda e qualquer tropa portuguesa fosse impedida de entrar no Brasil. E a partir de toda essa organização que ele fez, no dia 13 de maio de 1822, ele foi aclamado como defensor perpétuo do Brasil. E aí ele vai começar a fazer várias viagens sobre o Brasil, pelo Brasil, para ver como que estava o Brasil em termos de processo de independência. E numa dessas viagens que ele fez, de Minas Gerais e São Paulo, né, para aclamar a sociedade de que precisava da independência, de que precisava de uma Assembleia Constituinte, né, Portugal não queria porque iria surgir novas leis, ele via muita gente contra ele também. E aí, numa dessas viagens, né, próxima a Santos, a região de Santos, ele vai receber um documento chamado Ultimátum de Lisboa, que era um documento falando com que toda e qualquer lei que Dom Pedro fizesse no Brasil, tudo qualquer ato que Dom Pedro fizesse dentro do Brasil, era anulado. E aí, nesse dia, com esse documento irmão, ele faz a independência do Brasil. Pela história que se conta, né, diz aqui, ó, pela própria foto que a gente vê, ele está perto do riacho, que é chamado Riacho do Ipiranga. Ele levanta a espada com todos os seus soldados e grita: independência ou morte. E isso ocorreu no dia 7 de setembro de 1822. E esse dia ficou conhecido como a independência do Brasil. Só que daí para frente houveram várias guerras a processo dessa independência, certo? E ele só foi aclamado imperador do Brasil no mês de dezembro de 1822. Quer dizer, ainda demorou ainda 3 meses para ele ser aclamado, né, declarado imperador do Brasil.
Só que durante esse processo de guerra, de independência, né, houveram muitas guerras de Portugal para tentar impedir realmente essa separação. E um dos países que ajudaram o Brasil, ou Dom Pedro I, nessa guerra, né, foi a Inglaterra. Essa guerra ela vai durar, né, de 1822 até 1824. Qual foi o interesse da Inglaterra em ajudar o Brasil? Não era porque o Brasil era legal, não era porque o Brasil merecia, era simplesmente por causa de interesse econômico da Inglaterra sobre o Brasil e os brasileiros, sobre o que o Brasil tinha e sobre o mercado consumidor do Brasil. Certo? E essa guerra de independência vai ser, de um lado, as pessoas que eram a favor da independência, a favor de Dom Pedro, e do outro, os que eram a favor de Portugal e a favor de que o Brasil se tornasse colônia de Portugal novamente. Logicamente que a gente sabe que Portugal perdeu essa guerra, o Brasil ficou independente, mas a independência do Brasil ela só foi reconhecida em 1820 pelos portugueses, certo? E o primeiro país a reconhecer a independência brasileira foi os Estados Unidos, com o presidente James Monroe. Por quê? Porque naquela época o James Monroe tinha um lema: a América para os americanos. Por quê? Ele não queria que o Brasil, como sendo um país da América, dependesse de um país da Europa, no caso a Inglaterra. Então ele reconheceu a independência primeiro, né, para que ele pudesse dominar o Brasil. Quais as consequências desse acontecimento, né, de dominação da independência, de acabar de formar a independência do Brasil? A ampliação do sistema escravocrata, certo? Que a elite econômica não queria acabar com a escravidão. Tanto é que a escravidão aqui no Brasil foi uma das últimas a acabar, foi em 1888. O surgimento do Brasil como nação, que foi muito importante, né? O Brasil ele deixa de ser colônia, deixa de ser Reino Unido, Portugal e Algarves e passa a ser um país, passa a ser uma nação. Construção do brasileiro como nacionalidade, quer dizer, agora eu sou brasileiro, eu não sou mais um português que mora numa região chamada Brasil. O endividamento do Brasil para pagar a indenização acordada com os portugueses, então agora ele não tinha que fazer isso mais. E estabelecimento de uma monarquia, que isso também foi ruim, né? Por quê? Porque o Brasil ainda estava na mão de uma única pessoa, que era o único país da América do Sul a ter uma monarquia. Agora, a partir desse momento, vocês vão responder as perguntas, se necessário, vocês vão usar o material de referência, o livro de vocês, e até a próxima.